Olá, seja bem-vindo ao canal Física no Vestibular. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da termologia, nós vamos ver os diagramas de fase, como uma substância muda de um estado físico para outro. Então acompanhe a aula de hoje e aprenda mais e amplie os seus conhecimentos para assim você se preparar para o vestibular e para o Enem. Os corpos existentes na natureza, eles podem se organizar basicamente de três modos distintos. Nós podemos dizer que quando as moléculas estão bem agregadas, bem juntas umas das outras, esse corpo está no estado sólido. Quando ocorre o rompimento de algumas ligações, ele passa para o estado líquido. E quando ocorre bastante rompimento, quase que ficando as moléculas soltas, nós temos aí o estado gasoso. Mas esses são os três tradicionais que nós temos estados da matéria. Porém, hoje nós sabemos que existem outros estados da matéria que vão um pouco mais aos extremos. Nós temos, por exemplo, uma substância muito sólida, chamada de condensado, e nós temos também uma substância gasosa que, quando é ionizada, ela se torna um plasma. Mas não é o foco dessa aula de hoje, uma vez que isso já envolve um pouco mais de estudo da física mais moderna dos últimos anos, e nós estamos focando na física clássica. Então, os três estados da matéria básico é o sólido, o líquido e o gasoso. É importante você conhecer os nomes das mudanças de estado físico. Se uma substância está no estado sólido e vai passar para um estado líquido, ela vai sofrer um processo de fusão, que é o rompimento das ligações a ponto da substância deixar o estado sólido e passar para o líquido. Agora, se ela está no estado líquido e vai passar para o estado gasoso, ela pode sofrer três processos: o processo de evaporação, de ebulição e o de calefação. A diferença entre eles está no tempo de ocorrência. O tempo de evaporação é um tempo extremamente longo. É aquilo que acontece, por exemplo, quando você deixa uma água numa bacia e de repente passa 1, 2, 3, 4 dias e você vai ver que aquela água já está mais seca se já não deixou a vasilha completamente vazia. Esse é o processo de evaporação. Ele ocorre com um tempo bem devagar. O de ebulição é o processo que ocorre não muito devagar, mas também não ocorre muito rápido. É aquele processo que você colocou a água para fazer o café, fazer um chá, e de repente a água começou a borbulhar. Aquele é o processo de ebulição. E o de calefação é quando a substância passa rapidamente do estado líquido para o estado gasoso. Como, por exemplo, quando você deixa cair uma gota de água numa frigideira quente. Além desse processo, nós temos também a volta, que recebe nomes diferenciados. Se nós temos uma substância no estado gasoso e ela é resfriada para se tornar um líquido, ela vai passar por um processo de liquefação ou condensação. Já se a substância está no estado líquido e vai passar para o estado sólido, ela vai sofrer um processo de solidificação. Mas existe também a possibilidade da substância passar do estado gasoso para o estado sólido sem passar pelo líquido. Essa mudança de estado físico é chamada de sublimação. E tanto a ida quanto a volta, ou seja, tanto faz o sólido para o gasoso para o sólido, tem o mesmo nome. Agora que eu já apresentei os nomes das mudanças de estado entre sólido, líquido e gasoso, antes de falar do diagrama de fase, que é o foco da nossa aula de hoje, eu ainda preciso falar das duas leis gerais da mudança de estado físico, que diz o seguinte: se uma substância pura, ela está a uma pressão constante, sob pressão constante, então a temperatura da mudança de estado físico também será constante. Já a segunda lei vai dizer o seguinte: se uma substância pura
está sob uma pressão variável, então a temperatura de mudança de estado também vai ser variável. E isso vai impactar diretamente no diagrama de fases que nós vamos ver agora. O diagrama de fases nada mais é que um gráfico de pressão versus temperatura que vai mostrar a relação entre pressão e temperatura e a mudança de estado físico. Uma substância normal, que é a grande maioria das substâncias existentes na natureza, você vai observar que quando tem temperaturas mais baixas e pressão um pouco maior, essa substância está no estado sólido. À medida que você vai mantendo a pressão constante, aumentando a temperatura, vai chegar a uma região que você vai entrar no líquido. Essa região do líquido, se aumentar a temperatura, vai chegar no estado gasoso. Então você tem aí os processos de transformação do estado sólido, líquido e gasoso. E tem também um trecho que você sai da substância sólida e vai para a substância gasosa sem passar pelo líquido. Observe que nesse gráfico você está vendo a inclinação da transformação entre sólido e líquido mais à direita. Essa é a característica da grande maioria das substâncias. Daqui a pouco vou falar para você sobre as substâncias anômalas, mas eu preciso que você preste atenção em dois pontos notáveis desse diagrama. Observe esse ponto que eu estou mostrando agora. É o ponto triplo. Nesse ponto, com esse valor de pressão e esse valor de temperatura, que varia de substância para substância, você vai encontrar a mesma substância no estado sólido, líquido e gasoso. Por isso que ela é chamada de ponto triplo, porque tem os três estados daquela substância coexistindo. Outro ponto notável é o ponto crítico. Nesse ponto, a temperatura acima desse ponto, qualquer valor de pressão vai ser gás. Não tem a possibilidade de gás virar líquido ou sólido. Ou seja, independente da pressão, passou da temperatura crítica, vai ser estado gasoso. Mas eu disse para você sobre a substância anômala. Nós temos 5 substâncias anômalas. E aí tem uma delas que é muito importante, que é a água. A água, o bismuto, a prata, o antimônio e o ferro. Se você der uma olhada no diagrama de fases dessas 5 substâncias, você vai observar que a inclinação na mudança de estado sólido para o líquido está mais para a esquerda. Por isso que ela é chamada de substâncias anômalas, porque, diferentemente das demais substâncias encontradas na natureza, esses 5 têm essa inclinação. E aí, tá gostando dessa aula? Então não se esqueça de curtir, não se esqueça também de inscrever-se no canal, ativar o sininho e assim você receber as notificações. Compartilhe esse vídeo que está fazendo tanto bem para você aprender mais sobre conteúdo de física. Ah, surgiu alguma dúvida na explicação? Não tem problema, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder em breve. Vamos agora resolver um exercício para finalizarmos a nossa aula de hoje. Fique de olho na Unesp, questão que caiu no vestibular de 2013. A liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante sua massa e seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Alimentos liofilizados também têm seus prazos de validade aumentados, sem perder características como aroma e sabor. E aí você tem 2 alimentos liofilizados, cenoura e kiwi. O processo de liofilização segue as seguintes etapas. O alimento é resfriado até a temperatura abaixo de 0 graus Celsius, para que a água contida nele seja solidificada. Em câmeras especiais, sob baixíssima pressão, menores do que 0,006 atm, a temperatura do alimento é elevada,
fazendo com que a água sólida seja sublimada. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas. O gráfico mostra parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase representados pelas setas numeradas de 1 a 5. A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização, na ordem descrita no texto, é qual? Questão da Unesp que é pura interpretação do diagrama de fases e aquilo que foi colocado no enunciado. Trata-se do diagrama de fases da água e, de acordo com o enunciado, a primeira parte do processo de liofilização é pegar o alimento, que está a temperatura ambiente, e congelar abaixo de 0 graus Celsius, de modo que a água que estava dentro dele no estado líquido passe para o estado sólido. Ele está falando desse trecho aqui do gráfico. Água no estado líquido, vindo para o estado sólido. Então, nós estamos falando dessa seta aqui, que é a 2. Já a segunda parte do processo de liofilização é, estando a baixa pressão, eleva a temperatura do alimento de tal modo que aí vaporize o restante. Ou seja, a água que estava no estado sólido vai passar para o estado gasoso, que é a seta 3. Então, nós temos aqui o primeiro processo e aqui o segundo processo. Resposta da questão da Unesp. Nós temos as setas 2 e 3, item C. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Peço para você não esquecer de curtir, de compartilhar esse vídeo e se ficou alguma dúvida, comente aqui que eu responderei a você. Obrigado por estar estudando comigo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!